que é uma outra coisa incrível, né? Você tem geralmente culturas disciplinadas, mas apegadas, né? O chinês, ele é disciplinado e desapegado. Então, ele tem uma disciplina em construir coisa nova, em empreender. Se tiver que jogar para baixo, subir de novo. Então, eu acho que as empresas chinesas são muito diferentes dos movimentos dos japoneses antes, né? Que chegam aqui com muito processo, muita organização, muita calma, né? O chinês, ele chega aqui para dominar, né? Então, uma vez que acho que ele vê um espaço aberto, na sequência é como se fosse uma avenida. E aí, por isso que a gente vê a China numa velocidade muito grande de desenvolvimento externo, de exportação. A dominância chinesa, ela numa velocidade de tempo, comparado com as outras, desproporcional, né? Então, eu acho que a China equilibra essa coisa de desapego com disciplina, que é incrível. E eu acho que as empresas todas pensam meio parecido, né? Olá, seja bem-vindo ao podcast Organizações Infinitas. Eu sou o Júnior Bornelli, estamos aqui mais uma vez para poder desvendar os segredos desse mundo dos negócios que está cada vez mais confuso, com tanta inovação, tecnologia e novos entrantes. Como sempre, tenho aqui os meus companheiros de bancada, começando dessa vez por Cristiano Cruz. Opa, pessoal. Piero Franceschi. E aí? E Fábio Neto. Fala, turma. Olha só, antes da gente entrar no tema, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comente e assista os outros vídeos que tem aqui, porque tem muita coisa legal. Se você não está assistindo, você já está atrasado na compreensão do mundo. Hoje nós vamos falar sobre o impacto dos chineses, a mudança que os chineses estão proporcionando no varejo, no e-commerce no Brasil. E eu quero começar já direto com o Fábio Neto, que está escrevendo um livro, aliás, sobre esse tema, ele vai falar isso daqui a pouco, para dizer, Fábio, realmente o varejo no Brasil está sob nova direção? Bom, isso mesmo. Acho que esse é um trocadilho super bacana que a gente tem usado aqui. Já há alguns anos, né, os grandes varejistas chineses e os grandes e-commerce, que na verdade influenciam mais do que venda, comportamento de consumo, chegar no Brasil atropelando, né? E o último ano trouxe fenômenos muito importantes, com Kawaii, TikTok e Temu, talvez, quando uma das grandes surpresas. A gente vinha falando há muito tempo, toda visita nossa à China, a gente alertava os grandes clientes, nossa, olha para Temu, olha para Temu. A gente trouxe aqui, daqui a pouco vamos mostrar alguns gráficos que mostram o quanto isso é contundente, né? Piero, o Fábio está falando sobre os novos varejistas que chegaram, vão mudar essa coisa do mercado aqui no Brasil, mas não é só nisso que eles afetam, né? Não é só aí que eles atuam, tem um modelo mental por trás do que o chinês faz, né? Eu acho que a grande discussão, a gente geralmente imagina que é só um modelo de negócio chinês, que é muito diferente do nosso, mas por trás tem um modelo de gestão, tomada de decisão, liderança, a forma que eles estão organizados. E eu acho que ao longo da conversa aqui a gente pode explorar um pouco do que a gente chama de mindset, né? O modelo chinês de pensamento. O Cru também entende muito, foi para lá várias vezes, né, Cru? O que você acha que é o mais incrível do chinês, do jeito de tomar decisão? Não, eu também acho que é uma convergência de fatores, assim. Eu acho que é um jeito que eles fazem. Assim, historicamente, se a gente pegar o que aconteceu tecnologicamente lá, eu acho que é relevante. Se imaginar o jeito que eles competem dentro da China. Que a gente, assim, entre lá eles, dentro, né? É uma guerra entre eles. Então, a velocidade, eu acho que manda muito no jogo lá dentro também. Eu acho que tem alguns outros comportamentos culturais deles que, eventualmente, dá para copiar e traz para cá ou não. Mas esse jeito deles... Uma vez eu escutei alguém no Vale do Silício me contar que os chineses gostavam de ir nos cassinos e dizer no gamble, no future. Gamble é o jogar, né, em cassino. Então eles dizem assim, ó, quem não aposta não vence. Então eu acho que tem muitos fatores aí culturais e que se desdobram em mecânicas de gestão, comportamento de consumo. Então eu acho que não é uma coisa que causa tudo isso. Essa convergência criou na China, possivelmente esses últimos 10 anos... 20 anos, uma competência de competir no digital que é impressionante. Quantas idas pra China a gente tem aqui na mesa? Eu fui 3. Pô, eu já fui 2, 3 vezes. Fábio foi 5. Só esse ano quantas vezes, Fábio? Esse ano 3, mas nos últimos anos 5. E não vale a pena eu arriscar dizer que quem foi pra China há 3 anos atrás, é provável que se chegar lá não reconheça algumas muito, partes da bizarro, China. É bizarro. Não, ir para a China não quer dizer nada, né? Fui para a China. É uma frequência que você tem que ter, é um local onde não dá mais para ignorar. E eu acho que mais do que falar sobre China aqui, a nossa ideia é falar quanto o Brasil já é chinês. E o Ocidente já é asiático, não só do ponto de vista de produtos. Total. Do ponto de vista de produto, eu diria que a China está até atrasada, né? A gente já tem os produtos japoneses entre nós há décadas. Depois vieram os coreanos também e dominaram tecnologia. Você pensar que o celular mais vendido do mundo é coreano, né? Samsung, LG, tal. Então a Coreia já vem muito forte. Do ponto de vista de produto, a China está, vamos dizer assim, atrasada, mas do ponto de vista de comportamento e como traz a lógica de modelo de negócio, eles vieram e se consolidaram muito rápido. Você não pensa num modelo de negócio coreano, num modelo de negócio japonês hoje, como a gente olha para a China e fica tão assustado com os números e que já estão sacudindo o Brasil. Então, acho que assim, a frase, né, o Brasil já é chinês do ponto de vista
Quando a gente olha para o mapa, os últimos 20 anos, a influência que a América tinha diante de nós e que a China tem hoje é um fenômeno dentro do nosso gradualmente de repente aí, que aconteceu muito rápido. Então vamos começar a desvendar esse barulho chinês aqui no Brasil. O Fábio trouxe alguns gráficos aqui para mostrar, mas antes disso, diz aí, ó, você já comprou na Temu? Responde aqui embaixo se sim ou não, se você conseguiu vencer aquela roletinha lá que dá 100% de desconto. O Fábio vai mostrar o que tá acontecendo por aqui. Vamos lá, Fábio. Vamos começar a tirar um pouco dessa capa aí e explicar por que o fenômeno chinês não é mágica, é execução. Boa. Trouxe alguns gráficos aqui, não sei, enfim, quem quiser acompanhar, vai ter depois um QR Code aqui na tela. Nós divulgamos a cada trimestre um relatório sobre o varejo do Brasil, e-commerce, e como esse domínio, né, não só do que vem da China, mas também como o Mercado Livre, a Amazon, as americanas estão reagindo. Aqui são dois gráficos que mostram muito esse fenômeno Temu. A gente fala 1 ano, a Temu acabou de completar 1 ano de Brasil, ela entrou em junho do ano passado, sendo medida, né, num mês completo. E 1 ano ela já é a segunda, né, do ponto de vista de visitas e sessões mensais acessadas. Como o Júnior brincou, é uma mistura meio de jogo do Tigrinho com e-commerce, com varejo, que nos mostra um jeito diferente de olhar. Né? Ou seja, a China não tem só um jeito de fazer negócio. A gente já tinha aprendido com a Shopee, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, que é a segunda do Brasil, um jeito de fazer mais parecido com o Mercado Livre, com a Amazon, com esses modelos americanos. E a gente agora aprende com um novo modelo que é a Temu. Quando a gente olha aqui, é impressionante, né, dos sites mais visitados, o quanto a Temu já tem um share absurdo. Né? Então você pega o Mercado Livre, que domina o nosso mercado há muitos anos, com 20,7%, a Temu já com 19,4%. O grande recado aqui desse slide é a Temu ultrapassou a Amazon. Né? Então, com apenas 1 ano de Brasil, a Amazon já tem anos e anos de Brasil, e que apenas 1 ano ela conseguiu ultrapassar de forma tão rápida. Óbvio que isso envolve o altíssimo investimento deles em tráfego, o altíssimo investimento deles em entender o algoritmo das recomendações, de tudo que eles têm feito. E eu acho que somar isso ao próximo gráfico, consegue passar para mim para o próximo gráfico? Que mostra também que eles têm uma taxa de rejeição baixa. O negócio parece meio, né, polêmico isso aqui. Fala, pô, mas eu entro lá e fico até meio perdido. É um monte de pop-up, é um jeito diferente, meio chinês de ver as coisas, né? Quem já foi para a China sabe que a China tem essa pegada mais poluída de comunicação visual. Mas aqui ele tem uma taxa de rejeição menor. E o que explica isso aqui é ele te levar direto ao ponto. Eu acho que um dos grandes desafios hoje do e-commerce é a quantidade de atritos que você tem, né? Entra numa página, que entra em outra, que vai, navega, vai daqui para lá. E hoje a Temu ela consegue, através das suas pop-ups e do seu algoritmo de recomendação, te levar mais direto ao ponto. Então é um dos pontos que explica isso aqui, né? Como a Temu tem uma baixa rejeição. Aqui o destaque para a OLX também é interessante, né? Uma plataforma que se fala pouco, né? Não tanto quanto a gente fala de Amazon, Mercado Livre, Shopee, etc. Mas se despontando, vocês vão ver elas em outros gráficos. E a Shopee ali em terceiro lugar. Então você vê nos top 3, 2 chineses que tem uma taxa de rejeição muito baixa. Agora, antes de você avançar aqui, no gráfico anterior ali deu para ver que a Amazon ela vinha num viés de subida, passou o Mercado Livre em algum momento. E agora, se a gente fosse traçar uma linha de tendência ali, tá uma linha de tendência um pouco para baixo, né? O que você acha, Piero? Por que o americano não se deu tão bem, se a gente pode ler dessa maneira, aqui no Brasil, quanto o chinês? Assim, não sei te explicar, mas olha, pra mim é engraçado o top 10, né? Olha que incrível, né? Temu é número 2, Shopee é número 4, AliExpress é número 6, Shein número 8. Assim, do top 10 são 4, 5 players novos desses que a gente acha que são pequenos, tal, com um modelo muito diferente de atenção, engajamento, conversão. E acho que o grande ponto aqui, a gente pode falar um pouco mais, mas é o fato de que quem está engajado hoje no modelo da Temu, ele está engajado num modelo muito diferente do que é o modelo antigo. Porque a gente é mais velho, a gente viu nascer o e-commerce, né? Aquele modelo meio catálogo, você entra numa página central, procura num search, um monte de opção, clica lá, compara a estrelinha. São 5, 6, 10 páginas, né? Era um shopping digital. Era um shopping digital. E este caso aqui, geralmente a origem de tráfego é um tráfego dirigido. Então, você vai ver uma bolsa que você quer, você clica, já cai no negócio da bolsa, que já cai com a roleta, que já ganha a bolsa antes de comprar a bolsa. Então, ele tem um processo muito diferente de engajamento versus aquele lance de catálogo, né? Então, é menos eu entro numa loja, eu vou no espaço do produto que eu já quero. Eu já entro querendo um produto, né? É um pouco diferente. Né? E Crua, pra fazer isso que o Piero falou, esse direcionamento correto, não dá pra fazer sem o IA, né? Não dá pra fazer sem um entendimento de dado, cliente, percepção, o que ele quer. Não tem como fazer isso sem usar muita tecnologia avançada, né? Certamente. Eu tava processando aqui os comentários de vocês e isso lembra uma coisa. O que é mais escasso na vida de todos e qualquer um? É o tempo. Uhum. E quando os caras conseguem fazer esse tempo, e o bounce rate ali, a rejeição, ela é pouca, assim, né? Mas
quando você tem essa capacidade de capturar a atenção, isso lembra os inícios muito forte do TikTok, eu acho. O TikTok foi emblemático, que foi quem aparentemente começou a usar muito os algoritmos para entregar a coisa certa, na hora certa, o tipo rápido, certo, né? no ritmo e colocando o cara. E aí eu me lembro tinha aquele livro famoso chamado Attention Factory, Fábrica de Atenção. Então o TikTok, que não é essa, a empresa não era isso, né? A empresa nasceu como ByteDance, né? É isso. A ByteDance o nome, inclusive, é ruim, né? O nome eles mesmos diziam que o nome era ruim, faziam outras coisas. E eles começaram a descobrir no comércio eletrônico, nas redes sociais, um uso para os algoritmos de inteligência artificial. E o que dá para especular aqui é que isso virou uma cultura forte na China, que é de capturar a atenção. Então, se a gente falava que educação tinha que ser meio de entretenimento, edutainment, a gente usava a expressão, né? Entretenimento na educação, parece que agora é retailtainment. Por isso que a gente ia lá, é o joguinho, e é isso, e não sei o quê. Mas ao final, ela te engaja, ela captura a sua atenção, pouco tempo, e te joga direto na boca do produto certo, ou do momento certo para você. Boca da compra, né? Sem algoritmo, olha, pensa bem, no mundo digital, é hiperpersonalização mesmo. Quando lidar com um persona, tipo e categoria muito ampla, vai ser desvantagem enorme. Vai ter que... Cada um é cada um, eu acho que vai ser praticamente impossível vencer. E eu acho que nesse aspecto os chineses estão muito avançados. Mas me permite expandir aqui, que é o seguinte. Duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, a gente sempre falou da economia da atenção. Mas finalmente está virando economia, né? Tá virando dinheiro no final. Era só atenção, né? Os chineses dominaram a atenção das pessoas e estão sabendo transformar isso em dinheiro, né? Isso vê, cara, uma escalada dessa de um negócio, na escala que tem, num tamanho como o Brasil, não é trivial aquela curva. É muita gente, é milhão de gente, é um negócio com uma escala desproporcional. Porque você não está falando um país pequeno. Você está falando um espaço de 6 meses, 1 ano, cara, ter milhões de acessos, cara, meio bi de acesso, né? Assim, é um negócio absurdo, né? E acho que a segunda coisa é que a gente fala de hiperpersonalização e o varejo tradicional online sempre imagina hiperpersonalização no seu site. Então fala assim, chego lá, vou ter o produto e tal. Não é este o ponto. O ponto desse modelo chinês é a hiperpersonalização na mídia. No mar aberto, né? No mar aberto. Então eu vou ver realmente uma mídia específica para mim, tem um algoritmo muito forte para pegar a atenção certa da pessoa fora do meu ambiente. Quando eu trago, ela já está atraída. Então é uma hiperpersonalização dentro dos devices, né? Não dentro do meu ambiente. Isso é bem diferente, né? Não, eu ia te falar pra gente seguir aqui nos teus gráficos aqui, pra tentar ainda mais desvendar, descer mais profundo aí. O próximo fala muito sobre o que a gente tá falando e que o Cru trouxe e o que o Piero trouxe. A diferença da exploração profunda, catálogo, né? Vamos dizer assim, Total. que é o que o Piero falou. E o que você trouxe do algoritmo, que é essa descoberta preditiva. E olha só, a marca que mais cresce de todos os gráficos que a gente mostrou até agora, que é a Temu, nesse gráfico parece que ela ficou para trás, né? É uma leitura talvez errada, ela é o último aqui, né? Isso aqui é o tempo que eu passo, é o número de páginas que você visualiza para encontrar um produto. Então, Mercado Livre, Shopee, OLX, Amazon ali lideram, né? E, ou seja, você precisa visitar 8 páginas para encontrar aquilo que você quer, quando na Temu você usa 1,9, ou seja, o algoritmo te leva muito mais direto aonde você quer tomar a decisão. E aí, só corroborando com o ponto do Piero, o que a China tratou muito bem nessa lógica da economia da atenção é entender que você precisa ser social first. Então, primeiro eu me socializo, primeiro eu busco atenção. O Cru falou do TikTok. Quantos anos no Brasil o TikTok? Né? Anos e anos no Brasil, sem ter, em tese, uma utilidade, né, prática, a não ser uma plataforma de entretenimento que relaciona e fica te entendendo e aprimorando o meu algoritmo. Ao invés de todas essas marcas, e talvez todas que a gente conheça aqui, a primeira conexão que essas marcas teve com a gente foi quando a gente comprou alguma coisa. Então ela começou na transação. Depois ela tentou expandir para a relação. Então ela foi lá, criou o Prime Video, criou o Mercado Livre Play, criou outras coisas para, além quando você pensar em comprar alguma coisa, você pode relacionar comigo em outro momento. O que o TikTok fez e que outros chineses estão fazendo é, primeiro eu invisto na relação, treino o meu algoritmo e depois, quando eu liberar o botão de compra, o botão de search, que é o que acabou de acontecer com o TikTok, o efeito é muito exponencial. Então, quando a gente olha para a Temu, é de fato uma gamificação baseada no algoritmo de recomendação, como nenhum outro dessa tela tem igual. Fábio, você falou que, já comentou na outra vez, que aqui no Brasil, o Piero listou bem, nos 10 primeiros ali, 4 são chineses, né, de mais atenção, mais audiência, enfim. E você falou bem já algumas vezes que aqui é o único lugar no mundo onde os 6 maiores varejistas chineses operam juntos ao mesmo tempo. Perfeito. Por que isso aconteceu aqui no Brasil e só aqui no Brasil? É cultural, é um comportamento, é o desejo de pagar barato? O que aconteceu? Acho que é uma somatória dessas coisas. Quando a China
ela olha para fora, ela tem poucas opções para escalar, né? Uma vez que ela já escalou lá dentro, ela olha Estados Unidos, ela olha Índia, ela olha a Europa e Brasil. O americano, por motivos óbvios que a gente está vivendo aí, cada vez mais tem um pouco dessa rejeição. A Europa também tem uma dificuldade com marcas e chinesas muito forte. E a Índia tem um lado cultural muito diferente. E o brasileiro ama. Então o brasileiro é muito acolhedor. Então ele acolheu todas as marcas americanas, assim como ele acolheu todas as europeias, como as japonesas, como as coreanas. Então faz muito parte do nosso perfil, né, comportamental, do ponto de vista de consumo, acolher aquilo que vem de fora. Parece que é sempre o melhor, é o importado, é o diferente, então tem um lado cultural. E óbvio, tem esse lado de todas elas vêm com apelo de oferta, de preço, de comunicação muito agressiva, que também a gente ama cair e aproveitar dessas oportunidades. Por isso que as 6 marcas, e agora estão entrando mais 3, né? Então quando você pega Shein, Shopee, Temu, AliExpress, TikTok, Kawaii, e agora entrando Halara, Meituan com a Kita, né? A 99 voltando agora com o cheque bilionário da Didi. Ou seja, são quase 10 que escolheram o Brasil para ser seu laboratório global. Então assim, se funcionou no Brasil, provavelmente vai funcionar em outros lugares, porque no Brasil é onde o mundo está experimentando alguma coisa. Por isso que eu digo hoje, se você está na indústria, varejo, qualquer segmento que você esteja, não tem lugar melhor para pensar como arena de experimentação do que o Brasil, porque todas as marcas mundiais encontraram aqui um lugar de acolhimento e funcionam juntas, né? Piero, os chineses que chegaram aqui, eles vieram meio que quase que um depois do outro, né? Primeiro que chegou foi o AliExpress, e lá atrás era muito ruim de comprar, porque demorava 30 dias para chegar, você comprava um iPhone, chegava um tijolo, né? Tinha aquela confusão de, não sei se eu confio nisso, se isso é bom, se não sei o quê. Só que à medida que ele veio, parece que desbravou, abriu o mato, abriu o caminho, as outras vieram juntas, né, atrás, e parece que já pegou o ecossistema mais criado. Você acha que faz parte da estratégia chinesa essa competição dura que o Kruger falou que existe lá dentro, mas uma cooperação para fora, para ocupar espaço, tomar mercado, fazer a China ser... Parece que sim, né? Não sei se é um grande plano, mas a China ela tem essa característica, todos aqui estudamos bem a China, ela tem essa característica que para mim é incrível, né? Que é um misto de desapego, do ponto de vista de que ela está sempre querendo o próximo e menos ligado ao passado. Se ela puder ela desapegar e reconstruir uma coisa nova e desbravar e aprender, junto com disciplina, que é uma outra coisa incrível, né? Você tem geralmente culturas disciplinadas, mas apegadas, né? O chinês, ele é disciplinado e desapegado. Então, ele tem uma disciplina em construir coisa nova, em empreender. Se tiver que jogar para baixo, subir de novo. Então, eu acho que as empresas chinesas são muito diferentes dos movimentos dos japoneses antes, né? Que chegam aqui com muito processo, muita organização, muita calma, né? O chinês, ele chega aqui para dominar, né? Então, uma vez que acho que ele vê um espaço aberto, na sequência é como se fosse uma avenida. E aí, por isso que a gente vê a China numa velocidade muito grande de desenvolvimento externo, de exportação. A dominância chinesa, ela numa velocidade de tempo, comparado com os outros, desproporcional, né? Então, eu acho que a China equilibra essa coisa de desapego com disciplina, que é incrível. E eu acho que as empresas todas pensam meio parecido, né? O Fábio mencionou a Arena, me lembrei agora, o Kai-Fu Lee é um grande escritor chinês desse mundo de tech, de IA, e ele que disse, dentro da China, ele chamava de dizer, aqui dentro é como se fosse uma arena de gladiadores. Quando ele tentava dizer que às vezes os chineses copiavam de fora lá para dentro da China, e depois lá dentro era guerra entre eles, que é a história do... Ele copiou, mas ele não pode parar de reinventar, senão ele perde o espaço para o outro. Então, eu acho que eles competem brutalmente entre eles. Mas quando a gente especula que o Brasil ser um grande campo de experimento, né? Um grande lugar para experimentar coisas, eu acho que sim, faz todo sentido colaborarem mais. E a gente vê os lugares que inovam muito, eles têm essa ambiguidade do competir, colaborar. O Vale do Silício é típico disso. Lá brigam para se matar, mas a gente se ajuda. Parece não contra-intuitivo, mas isso acontece. E certamente, assim, o preconceito como produtos chineses, marcas chinesas, comércio chinês, chegar um tijolo em vez de não sei o quê, chega um momento que faz mal para todos. Então, se ajudarem, eles abrem um mercado grande. Então, eles devem vir, sim, conhecendo mais mercado, trocando executivos. Você sabe que isso acontece, né? Vai pescando executivos de um pro outro, assim, fazendo andar. Mas dá para entender que... Eu acho que talvez a gente possa observar e dizer assim que os chineses ainda nem chegaram, literalmente, assim, que pela força e energia que eles têm, desenvolvimento tecnológico que têm, e o que eles conquistaram nos últimos tempos,
eles têm muito mais chance ainda no Brasil. Jogar o jogo ocidental é uma aprendizagem que o chinês, muito recente, né, do mercado asiático, principalmente da China. Então, há pouquíssimo tempo atrás, a gente não lembra de uma marca chinesa no nosso dia a dia. Não. Porque eles tinham que resolver problemas do próprio país, né? 1 bilhão de pessoas prosperando numa velocidade tão grande, não dava tempo para resolver aqui o país e ainda exportar isso para o mundo. E chegou no momento que chegou essa hora. Então, quando a gente pega no mercado de carros, por exemplo, beleza, já tem carro chinês há muitos anos no Brasil. Mas de um jeito que não conseguia nos tangibilizar aquilo que, de fato, a China de hoje. Porque o que o Júnior trouxe para mim, só para fechar esse ponto, a China ela sempre entrou como a primeiro preço. E toda vez quando a gente lembrava do carro, do celular da China, tudo da China era o primeiro preço. O que a gente viu agora nos mercados de carro e que está mudando agora com todas as novas entradas? Eles inverteram essa loja. Eles entram como premium. E ao se posicionar como premium, depois eles vão descendo. Ou seja, então, hoje tem mais medo de comprar um carro premium chinês. Não. Tanto que eram 2 marcas até o ano passado, esse ano estão entrando 14, e são mais de 120 marcas só de carro elétrico na China, que, enfim, anunciadas para o Brasil já tem mais 20. Porque ele o bolso do brasileiro, o coração do brasileiro, quando ele de fato conseguiu provar que ele consegue ser premium e ter qualidade acima da média. E acho só um ponto, assim, por isso que o tipping point nem aconteceu ainda. Porque isso aqui é só uma manifestação, mas se eu olhar que a hora que você pegar a massa dos brasileiros de escala e parar de desconfiar de um produto chinês, confiar na qualidade, ter uma experiência de alguém compra um carro chinês, fala para 5 que é bom, o tipping point, como a gente chama, nem aconteceu ainda. Porque ainda tem uma questão, cara, pegou um caso específico, você compra uma blusinha lá de 20 cruzeiro, mas talvez se perder tudo bem. A hora que você vê isso na escala e todo mundo tendo experiência, em 3 a 5 anos, é provável que você tenha ainda uma pujança ainda muito maior dos resultados, porque eu acho que isso aí não foi vencido ainda, né? Fábio, que dados mais você tem aí para poder dividir? Vamos acho que tem mais descobrir 2 mais. aqui pra gente... Mas eu acho que esses 2 são muito importantes. Olha só que interessante. O de cá mostra por onde a gente acessa os e-commerce. Por onde o brasileiro compra. Esse para mim é o mais impressionante. Por onde o brasileiro compra? Aqui no azul escuro, compra pelo celular, mobile, né? O iPad, alguma coisa assim, celular, relógio e tal. E embaixo aqui o azul claro pelo desktop. Olha só que paradoxo interessante. A maior marca do Brasil, Mercado Livre, que domina o Brasil há muitos anos, metade do que o Mercado Livre vende é pelo desktop, metade pelo enfim, dispositivos móveis aqui. Quando a gente olha já a Temu, nesse outro contraponto, que já está se tornando a segunda maior marca, ela já é muito mais mobile. E é seguida de várias outras que estão crescendo nisso. O que é um fator interessante de onde está a economia da atenção, onde as pessoas estão usando. Então você vê que não tem... Aqui é muito interessante olhar para isso, porque você fala assim, não tem um único jeito de dar certo. O Mercado Livre é líder há muitos anos, sendo muito bom no que faz ali, e os novos entrantes já entenderam que não dá para jogar os 2 jogos, estão entrando direto muito forte no mobile. Mas velho, é aquela coisa do onde está a economia da atenção, né? E o fonte de tráfego principal do Temu é social media, né? Que o cara vê ao longo do dia aqui, ele tá vendo rolando pra cima no Instagram lá, um TikTok, e ele fala assim, vai direto. Aqui o Mercado Livre, por ser mais consolidado, não é uma questão de certo ou errado. É que, você tá no seu dia trabalhando e fala, deixa eu ir aqui no Mercado Livre, que já virou meio é mais sinônimo de funcional categoria, e menos né? impulsivo. É isso, ele vem menos do impulso social. e mais compra de menos de situação e mais de... Vocês acham que também tem uma questão geracional aí? A gente compra mais pelo Mercado Livre, quem é mais jovem tá comprando mais pelos apps. Se bem que tem outras marcas lá que não, né? Você que é um platinado, você que é da economia platinada, você compra no Mercado Livre por onde? Olha, eu compro pelo computador. Pelo desktop. Júnior Bonelli tá aqui, eu tô aí, ó. Mas não só no Mercado Livre, tá? Na Amazon sim, também. Sim. Eu uso como fonte principal de compra, principalmente você tá o dia inteiro aqui, né? Principalmente quando é um produto de preço mais elevado. Alto. É engraçado isso, né? Preço mais caro, ainda. eu venho pro computador, coisa mais simplesinha, comprar um livro. Aí eu compro pelo celular. Mas pegando ainda outra geração aqui, Cristiano Cruel. Pegando outra geração aqui, o Cristiano Cruel. Não, eu só compro com óculos avançados. Mira ele. Não, aqui, ó, quer ver uma coisa aqui? Eu acho que as coisas mudam aqui rápido e tal, mas se a gente for olhar a construção de uma competência numa companhia grande, ela também não se dá de uma hora para outra, assim. Ela é... Total. E se a gente olhar lá, quando começou... O Júnior falou, AliExpress começou no Brasil e tal. Alibaba, lembrem, quando o Masa-san investiu, o do SoftBank, investiu na Alibaba, não sei, isso anos atrás. Era uma época que todo mundo dizia que era loucura, foi na bolha da internet. Ele investiu numa empresa chinesa que fazia páginas amarelas numa China que nem existia, não tinha PC. A China não tinha PC nem internet. Tinha um PC para cada mais de 100 chineses. Assim. Então, o chinês não viveu o PC tradicionalmente. Parece que ele deu um salto por cima, né? Um leapfrog pro mobile. E isso certamente veio se consolidando como competência em todas essas empresas. Ótimo ponto. Então, eles digitalizaram
Eles bancarizaram a China, eles criaram um novo comportamento de mídia, porque os jornais na China, as revistas tradicionais eram muito mais fiscalizadas pelo governo e a internet... Teve a fase desktop, né? Então isso vem se construindo como uma competência na China há muito tempo. verdade. Muito. Então isso aqui não Mobile deve ter first acontecido agora country. porque acharam legal. Então aqui tá provado possivelmente onde é que tá e escora muito mais pros jovens do que pros coroas, certamente. Só uma coisa aqui que eu me lembrei, né? Eu uso a 99 às vezes, que tem um chinês. A 99, se você abrir hoje, já tá ficando cada vez mais diferente do Uber, porque ela tem um modelo muito chinês de cada vez mais parecer a Temu, né? Pula um empréstimo, pula um negócio, ganha um bônus, pula um negócio, estoura um presentinho. Então esse modelo chinês de engajamento no mobile... Ele é um modelo que você vai ver cada vez mais nessas empresas que, antes de eu acessar a página, ele já vai me dando coisa na frente. É o resgate do pop-up, né? É cheio de fogos de tudo popping artifício. up, né? Os chineses que inventaram os fogos de artifício, então Total, é cheio de tudo fogos de artifício dentro estoura da a caixinha, dá o bônus, roda a roleta. Né? Tem cada vez mais, né? Vamos lá, o último aqui que eu trouxe, esse para mim é bem impressionante, que mostra um pouquinho os dados do Google Play. Quais são os aplicativos, né, com instalações únicas de app no último trimestre. E dos top 5, 3 são chineses. Então, quem lidera a Temu, que é, enfim, a bola da vez, não estamos falando tanto aqui. A Shopee continua consistentemente ali, apesar de ter caído um pouco. Mercado Livre em terceiro lugar, com bom crescimento, né, 27,4%. Bom E a salto, Shein, né? bom salto. E a Shein em quarto, com uma queda grande ali. Mas quando a gente olha, né, esse market share, ou seja, mais de 50% dos top 5 ali, que considera os aplicativos mais baixados, já temos ali 3 fortes chineses, né? Obviamente, como são marcas entrantes, né? O Cru bem disse aqui antes, naturalmente que as pessoas estão baixando mais eles, porque não tinham, né? Mas mostra um fenômeno de novo de que veio para ficar e é consistente isso, né? Quando a gente olha ao longo dos últimos trimestres, consistentemente eles vêm crescendo. Interessante, né? Que o Mercado Livre baixando 8,14 milhões de downloads no trimestre e às vezes vai fazer aquela barrinha ali atrás da compra do desktop se mexer no futuro, né? Mas você vê, ó, Mercado Livre e Amazon, que são os incumbentes, ambos com um crescimento muito grande de app, porque eles estão fazendo um incentivo grande. Toda vez que você vai comprar, ele fala assim, R$10 mais desconto no app, Isso. baixa o app, não sei o que. Elas estão fazendo um esforço muito grande para dominar essa batalha, que é a batalha real, né? Assim, vamos ser sinceros, a batalha real é quem vence aqui, né? Isso aqui é uma batalha que provavelmente é uma batalha mais antiga. Então, acho que tem aqui claramente é uma vitória, mas é um esforço estratégico, né? De falar que preciso estar na mão dos caras via app. Então estão pagando por isso, inclusive, né? Mas acho que um ponto para, acho que amarrar a discussão aqui e fechar, quando eu brinco, o Brasil já é chinês e tal, porque quando a gente compra, quando a gente relaciona, ninguém hoje está no TikTok, que já é o aplicativo mais usado do Brasil, passou o WhatsApp mês passado, são 30 horas por mês sendo utilizado no TikTok versus 24 horas no WhatsApp, que era o líder, né? Talvez a grande maioria que está nos ouvindo usa muito o WhatsApp, né? O TikTok já passou. Ninguém está lá no TikTok e fala assim, nossa, estou aqui num app chinês. Né? Ninguém na hora vai falar assim, pô, vou comprar aqui alguma coisa, vou entrar na Shopee porque eu vi o anúncio lá da cantora Ludmilla, da cantora brasileira. Mas não, é um site chinês. Né? Ou seja, eles conseguiram tropicalizar uma linguagem, uma conexão com o brasileiro muito forte. Sem dúvida. Né? Então hoje não existe mais, quando você falou lá atrás, eu ia comprar no AliExpress, eu sabia que era que era chinês, que ia vir num container. Agora não. É um negócio mais brasileiro. Já faz é da parte gente. da vida, já né? faz parte da nossa vida e ninguém faz esse shift. Se é americano, se é chinês, se é europeu. Já é Brasil. E principalmente as gerações novas, né? Porque a gente ainda tem essa ideia do container, do contrabando, do chinês, não sei o que lá, do centro da cidade com a coisa falsa. Assim, quem chega nova essa geração já chega com outro chip, Não, né? já. Assim, já é a primeira experiência e foi, né? E para o que eu concluí aqui, ó, a gente viu o Fred da Magalu falando aí sobre o histórico dele na liderança. Eu vi ali Magalu, ó, Magazine Luiza como sexto. E aí ele falou, o que ele falou? Primeiros 5 anos eu toquei digitalização, transformação digital, tudo, criar os e-commerce e tal. No segundo período, trabalhei muito nessa ecossistema, que vem muito da China, né? Sim, Ponto, perfeito. linha, plano e tal. E ali ele mencionou muito mobile commerce, que é muito o que a gente está, inclusive, analisando. E ele apostou, começa ano que vem a próxima corrida nossa, que talvez por um commerce mais conversacional. Aí começa a invadir bem a IA, né? Será que essa tecnologia vai mudar as interfaces? Vai mudar como a gente se relaciona? Então pode ser no mobile, pode ser dentro da app, pode ser fora da app, pode ser em... Mas é possível que a gente, especulando para os próximos 5, 10 anos, nós vamos ver que a corrida não... o sucesso é só para agora, né? Ele é quem chegou agora. Mas daqui para frente sempre é Muda uma... muito. O termo do momento na China é channelless commerce.
é um comércio que ninguém mais vai sentir canal. Eu estou numa loja física, estou num app, estou num e-commerce, estou no desktop. Não, a gente vai comprar por conversas. Exatamente esse ponto que você matou. Então é muito mais um comércio que acontece através das conversas do que através de canais. E eu não quero saber que canal que estou comprando ou não, né? E eu acho que um ponto super importante, quando a gente fala de ir para a China, né? Passando a bola aqui para você fechar. Ir para a China não é sobre a China. Ir para a China é para conhecer o Brasil. Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu vou fazer o que lá na China? Eu já fui na China uma vez. Quanto mais você vai, mais você conhece o que está acontecendo aqui no seu negócio. Né? Seja você de qualquer segmento que for, ir para lá é, de fato, colocar as lentes do que está acontecendo no Brasil. Bom, como o Fábio disse, se quiser ir para a China, tem um link aqui embaixo que te mostra o caminho para poder participar das imersões que nós fazemos na China. Todas as semanas, nesse segundo semestre, teremos imersões lá na China. Eu vou, Piero vai, Fábio vai, Cristiano Kruger vai, todo mundo vai estar por lá em algum momento nesse segundo semestre. E conta aqui, mais uma vez, se você já comprou alguma coisa na China e se chegou tudo certinho, só pra gente ter mais material pra poder discutir nas próximas conversas, aprender mais sobre com quem compra direto da China e recebe de verdade em casa. Certo, senhores? Muito bom, vamos Boa. Muito bem, valeu, pessoal. Não deixe de se inscrever, compartilhar, mandar pros amigos. Volte que na próxima segunda-feira tem mais um vídeo aqui no canal Organizações Infinitas.